Olá, mais uma semana de leitura conjunta de Doutor Fausto. E eu queria começar já perguntando o que vocês acharam dessas últimas 2 semanas, porque eu confesso que eu tô gostando cada vez mais deste livro. Na primeira parte, por mais que eu tenha gostado, eu senti um pouco de falta de mais ação. Thomas Mann, não me entenda mal, eu adoro as suas digressões, mas eu senti um pouco de falta de mais ação nas primeiras 2 semanas de leitura. E nessas últimas 2 semanas eu acho que a gente teve essa ação que eu tava sentindo falta. E no vídeo de hoje eu vou tentar testar ser um pouco mais breve, porque no último vídeo eu me achei um pouco serenos. Fiquei falando muito detalhadamente sobre algumas coisas. Vou dar essa testada. Se vocês não gostarem, se preferirem os vídeos bem longos mesmo, mais detalhados, deixem aqui nos comentários, que aí eu vou ajustando isso também. Mas enfim, vamos começar, né? Porque da outra vez a gente ficou quase 50 minutos falando de Doutor Fausto. Hoje eu tentarei ser um pouco mais breve. Veremos se eu irei conseguir ou serei que nem os serenos, né? Que eu vou começar o próximo vídeo falando, pois é, gente, me alonguei de novo na última tentativa. Mas então, na nossa última conversa, nós havíamos parado no capítulo 14, né? E no fim do capítulo 14, a gente fica sabendo que o Adrian tá querendo largar os seus estudos de teologia. Na verdade, é uma percepção dos serenos, né? Percebe que ele tá querendo largar os estudos, e isso efetivamente se consuma no capítulo 15, porque ele decide que vai estudar música mesmo. Lembrando que eu vou olhar para baixo, porque eu tô com um livro numa mão e com as minhas anotações na outra, então acho que fica mais fácil conversar com vocês assim. E aí a gente fica sabendo que durante todo esse período que ele estava estudando teologia, ele ainda mantinha, ele e o Adrian, mantinha uma correspondência bastante assídua e regular com o Wendell, né, que era o antigo professor dele de piano. Então aqui a gente tem o Adrian fazendo um pouco de doce, né, ficando, ai meu Deus, será que eu nasci para a música mesmo? Aqui, especialmente, eu achei bastante interessante a discussão acerca de qual caminho o Adrian deveria seguir, né, na música. Então, por exemplo, descartavam o solista, porque ele não gostava de se apresentar. Aliás, isso era uma coisa comum a Beethoven. Beethoven não gostava muito de se apresentar. Até gostava, mas para públicos muito específicos, mais para plateia, muita gente. Tem uma época, até bem cedo na carreira do Beethoven, ele para com essas apresentações de vez. E o Adrian também não daria muito certo como solista, porque ele tem, então, essa falta de calor de simpatia. Outra coisa que eu queria destacar aqui é uma frase do professor, do Wendell, que ele escreve na missiva dele e eu achei lindo, que é: a arte progride e o faz por intermédio da personalidade, que é produto e instrumento da época, e na qual fatores objetivos e subjetivos ligam-se até se tornarem indistinguíveis, assumindo uns a forma de outros. Nossa, achei isso aqui lindíssimo. E uma coisa que eu fiquei bastante impressionada, porque ainda não tinha me dado conta disso especificamente, parado para pensar sobre isso, é que o Adrian tem 20 anos e vai começar a assimilar música efetivamente agora, né? E isso é bastante tarde, porque se a gente pensa nos grandes compositores, todos já tiveram contato com a música, e um contato muito intenso, estudo mesmo, desde cedo. E o Adrian vai começar a se dedicar, então, à música com certo afinco, já com uma idade avançada, digamos. Mas certamente aí muito favorecido pela inteligência que lhe foi dada. E aí no fim deste capítulo a gente vê o Adrian indo então para Leipzig. E aí vamos pro capítulo 16 e, gente, os serenos. Ai meu Deus, eu não sei se eu tenho dó, eu quero sacudir essa criatura. Porque, né, com o Adrian indo para Leipzig, ele começa a ver que a existência dele está começando a se separar. E tadinho, né, ele já tinha tentado prolongar esse contato indo para Halle junto com o Adrian, estudar lá e ficar ao lado de seu amigo, mas agora o Adrian tá escapando de novo, né, para outro lugar, Leipzig, e como a gente vê mais pra frente, adivinha quem vai atrás? Isso mesmo, serenos. Ai, Jesus. E aqui a gente tem basicamente a transcrição de uma carta do Adrian para serenos, e essa carta aqui já é bem interessante, né, porque já no início ele fala que tem de contar para os serenos uma bem oprobiosa facécia e peça que se me pregou. E ele diz, se tiver forças bastantes, mas depois, como o Serenos elucida pra gente, isso aí é só papinho do Adrian de novo. E aí ele começa a falar da cidade, da música, etc, mas aí reconhece finalmente que aguçou muito a curiosidade dos Serenos e vai contar então da facécia ou farsa e por aquilo que está se passando entre ele e Satã. Aí de novo dá uma floreada, fala que o carregador serviu como uma espécie de guia turístico dele, né? Conduziu-me à igreja de São Paulo
com as estranhas ogivas do claustro, a de São Tomás, por causa de Johann Sebastian. Esse Johann Sebastian é o Bach, Johann Sebastian Bach. Ele viveu em Leipzig, trabalhou lá durante boa parte da sua vida e está enterrado lá, como a gente vê aqui, né? E a sepultura dele na igreja de São João. Fala que gostou de conhecer a cidade, dos passeios dele, das impressões dele, mas que conforme foi anoitecendo, ele fica com fome, pede para então que esse carregador mostre um lugar onde o Adrian possa comer, e o carregador, em vez de levar Adrian a um restaurante, o leva a um bordel. Fiquei imaginando a cena, né? Adrian entrando no bordel. E aí, lá nesse bordel, ele é acariciado por uma mulher chamada Esmeralda. E eu não sei se alguém aqui já leu o Corcunda de Notre Dame, mas eu fiquei me perguntando se não tem uma referência a Victor Hugo aqui, porque, se eu não me engano, lá o Victor Hugo descreve em uma passagem a Esmeralda exatamente assim, nariz arrebitado e olhos amendoados. E ao toque de Esmeralda, Adrian sai correndo. Eu confesso que eu ri um pouco, apesar de que, como Serenos coloca mais lá pra frente, não é motivo para risada. E depois de relatar isso de novo, o Adrian começa a dar uma enrolada. E aí, no fim, ele pede que o Serenos rasgue a missiva. Só que já no capítulo 17, o Serenos fala que o pedido final que o Adrian faz, então de rasgar a missiva, não... Por que eu tô falando missiva? A carta, né, gente? Nossa, eu acho que eu tô lendo muitos diálogos do Adrian e do Serenos. Acho não, tenho certeza, né? Mas então, esse pedido do Adrian de rasgar a carta se refere não à carta inteira, mas sim por causa do trecho que ele fala ali que foi levado ao bordel e acariciado pela Esmeralda. E o Serenos fala aqui pra gente que a intenção do Adrian a escrever essa carta era simplesmente se livrar dessa experiência perturbadora que ele teve, e que todo o resto não passava de acessório, disfarce, pretexto, enfim, enrolação. E o Serenos fala que ao ler isso fica perturbado porque ele tem certeza absoluta de que aquilo causou realmente uma grande perturbação no Adrian. E um dos motivos que o leva a ter essa certeza é que o Adrian, conforme até o Serenos já falou diversas vezes pra gente, tem muitas reservas, mesmo em relação ao Serenos, que é seu amigo de infância. Então, tem algumas barreiras, né, sob forma de assuntos que são tidos como tabu, como essa questão sexual, ou o próprio amor, que aí não é tabu, né, mas enfim. São assuntos que o Adrian não costuma falar. Quando a conversa vai se encaminhando para esse assunto, o Serenos fala que é como se tivesse recebido um choque, né, e que com o Adrian tendo relatado esse acontecimento para os Serenos, então tem um rompimento dessa barreira aí entre eles dois, o que revela então o quão perturbadora foi essa experiência para o Adrian. E ele fala aqui que, ao contrário dele próprio, que já havia experimentado a maçã, ele tinha certeza de que o Adrian era virgem ainda, né? Não tinha dormido com nenhuma mulher, não tinha se relacionado com ninguém. E aí mais pra frente ele fala uma coisa aqui que eu achei interessante. Personalidades como a de Adrian não têm muita alma. É um fato que me ensinou minha amizade intensamente observadora, e põe observadora nisso, o fato de que a mais altiva espiritualidade enfrenta a esfera animalesca, um instinto desnudo do modo mais direto. É ela que arrisca tornar-se presa dele da forma mais indigna. Eis o motivo da zelosa apreensão que naturezas como a de Adrian causam a pessoas como eu. É também o motivo por que aquela maldita aventura que ele me relatou assumia aos meus olhos um caráter tão terrivelmente simbólico. E aí ele começa a visualizar a cena e descreve isso pra gente. E aqui tem esse nome, né? Nossa, eu vou falar errado, certamente, mas Reta era Esmeralda. E quando eu vi isso aqui, eu fiquei, gente, eu já vi isso em algum lugar. E lá no capítulo 3, eu fui caçar aqui, no capítulo 3, na página 24 desta edição aqui. Uma borboleta dessa família, amante, na sua diáfana nudez, da sombra crepuscular das frondes, chamava-se Reta era Esmeralda. E é isso que eu fui pesquisar sobre essa bendita borboleta lá, porque eu achei que pudesse ter alguma referência. E aí não achei, por exemplo, aquelas páginas na Wikipédia, sabe, que você pesquisa o nome de uma espécie e aparece lá, super descritiva, mas achei alguns resultados, inclusive uma foto da borboleta, que seria esta aqui, e tem, se eu não me engano, 2 artigos que falam que essa borboleta seria originária daqui do Brasil e, portanto, uma espécie de herança da mãe do Thomas Mann. Caso vocês não saibam, a mãe do Thomas Mann era brasileira, e aqui a gente teria, então, um pouco da herança da cultura da mãe do Mann transparente na obra, mas, enfim, não consegui achar uma relação muito além disso. Se alguém foi mais feliz que eu, por favor, deixe aqui nos comentários. E já no fim desse capítulo, ele profetiza que o Adrian certamente um dia voltaria
ao lugar onde foi acariciado por Esmeralda. E aí a gente chega no capítulo 18 e lá vai Serenos para onde? Encontrar Adrian, né? Ele tinha passado um tempo no serviço militar, mas ao fim do seu serviço militar, ele retoma os seus estudos, mas a partir de Leipzig. Neste capítulo específico, eu não queria ressaltar nada que eu acho que vai fazer muita importância para a história. Já no capítulo 19, eu queria falar algumas coisinhas. Muitas coisinhas no caso. Porque o Sereno já começa aqui falando, né, que o Adrian, na aparência inalterado, porém na realidade estigmatizado, ferido pela flecha do destino. O Sereno sabe ser dramático às vezes, né? E aqui nesse capítulo ele narra o reencontro do Adrian com a Esmeralda. E como que isso acontece? O Adrian volta ao mesmo bordel ao qual o carregador o levou, só que não encontrou a Esmeralda ali. Mas ele não se contenta com isso, sente que precisa encontrar aquela mulher e pergunta ali no bordel para onde a Esmeralda foi. Consegue o novo endereço de Esmeralda e aí arranja um pretexto musical, então uma apresentação que ele diz que quer muito ir ver. E com a desculpa dessa apresentação, ele vai até o novo bordel onde estava a Esmeralda. Serenos coloca aqui que não há dúvidas de que a Esmeralda lembrava ainda do Adrian daquela noite. E aí tem um trecho aqui na página 182. Da boca dele, soube a mulher que a viagem a Pressburg fora feita por sua causa e, para demonstrar-lhe sua gratidão, acautelou-o contra seu próprio corpo. Ou seja, ela falou para o Adrian que ela tinha sífilis e que se ele tivesse relações com ela, ele muito provavelmente pegaria essa doença. E aí o Serenos coloca aqui que mais podia ser que obsessão, que vontade de desafiar a Deus, que impulso de incluir o castigo no pecado e, enfim, que desejo mais arcano, mais profundo, de concepção demoníaca, que anseio de uma transformação química de sua natureza, suscetível de provocar a morte, induziram o acautelado a desprezar a advertência e a insistir na posse dessa carne. E essa foi uma experiência que marcou muito o Adrian, né? Marcou tanto que ele coloca muito dessa experiência na sua obra. Aqui o Serenos descreve as cifras, né? Mais especificamente uma combinação de cifras que aparece com bastante frequência e que, se decifrada, significa então esta era Esmeralda. E aí o Serenos relata aqui que um tempo depois desse encontro do Adrian com a Esmeralda, ele resolve procurar um médico. Só que coisas estranhas acontecem a esse médico. Então o primeiro médico que o Adrian frequenta morre, e o Adrian não simplesmente fica sabendo que o médico morreu, mas vê o médico ali no caixão. E o Serenos até fala que o que ali se dava, os motivos por que o defunto ficava deitado sozinho em plena ventania, onde estavam a empregada e a senhora Erasme, se o pessoal do armador já se encontrava no apartamento a fim de parafusar a tampa do caixão ou o abandonara temporariamente, que coincidência estranha fizera o visitante entrar justamente nesse momento, nada disso esclareceu-se posteriormente. Será que não se esclareceu mesmo? E o Adrian já tinha passado por uma etapa do tratamento dele, né? E como a gente vê mais lá pra frente, isso tem um motivo. Mas ele não desiste de se tratar e vai procurar outro médico. E o que acontece com esse outro médico? É preso. E não também somente é preso, mas está sendo preso quando o Adrian chega lá para sua consulta. E aí não sei vocês, mas eu já achei isso muito esquisito aqui. Eu até tinha puxado, coloquei um asterisco aqui e falei, será que o diabo não permitia a Adrian se curar? E o Serenos fala aqui que precisa acrescentar que meu amigo não se preocupou com as razões ocultas desse segundo malogro, assim como tampouco se interessara pelo estranho término da outra experiência. Porque Zimbalist fora preso justamente na hora marcada para ele, não inquietava o seu paciente. Mas, como que aterrorizado, este nunca deu prosseguimento às tentativas de curar-se. Seguimos então para o capítulo 20 e, nossa, eu juro, eu tento ter dó dos Serenos, mas às vezes é difícil. Serenos todo empolgado em reencontrar o amigo, aí, coitado, tive que engolir e refrear tudo aquilo. Chega lá todo animado, mas tenta conter essa emoção e o que ele recebe é um olá. Adrian nem levanta os olhos. Vamos conversar em instantes. E o Serenos fala que a gente não deve entender mal essa atitude, assim como ele mesmo não o fez, e que isso era prova de intimidade entre eles. Gente, meu Deus do céu, se fosse um amigo meu. E aí imagina, você tá um tempão sem ver o seu melhor amigo, e quando você vê esse seu melhor amigo, qual que é o primeiro assunto que ele vai falar? Superioridade da modulação da escala justa sobre a temperada.
mas achei o diálogo interessante, devo dizer, mas certamente não era o que eu gostaria de tratar se eu reencontrasse um amigo depois de um bom tempo. Mudei um pouco a posição da câmera por causa do sol, acho que ficou melhor assim. Vocês também riram quando o Serenos falou na página 195 que estava contente de não ser mais obrigado a assistir por causa de Adrian às aulas de teologia? Oh, meu Deus! E aí a gente é então apresentado a essa roda do café central, um círculo que o Adrian frequenta, e dentre esses frequentadores o Adrian faz um amigo que causa ciúmes nos Serenos, que é o Rüdiger Schildknapp, um tradutor e que era bem mais velho que os dois. E a descrição desse personagem é bastante extensa, mas eu acho que foi uma das melhores descrições que o Mann fez aqui. Com uma coisa muito vívida, sabe? Depois da descrição eu sentia que eu podia olhar pra frente e visualizar o Schildknapp. Ou seja, o bichinho é descritivo, mas as descrições são realmente algo. Aí no capítulo 21, o Serenos começa narrando um pouco do que tá acontecendo, né, na Segunda Guerra Mundial, e aí dá pra saber que tá mais ou menos em 1943, quando a guerra já não tava lá aquelas coisas nem para a Alemanha nem para o Japão, pelo que ele descreve aqui. E aqui a gente tem uma descrição, de novo, bastante extensa da obra do Adrian. Já no capítulo 22, o Adrian e os Serenos estão no casamento da irmã do Adrian, a Ursel. E eu marquei algumas passagens ao longo do livro que são passagens que eu sinto que vai ser legal voltar depois. Por exemplo, quando ele fala lá da morte do médico e do outro que foi preso. Eu marquei porque eu sentia que isso ia ter uma explicação mais pro fim do livro. E acabou que teve, né, no capítulo 25. Mas aqui eu senti também que quando ele descreve os sobrinhos do Adrian, né, então os filhos da irmã dele aqui, ó, Rosa, Ezequiel, Raimund e Nepomuk. Todos lindos. O caçula, Nepomuk, era um verdadeiro anjinho, mas disso falarei mais tarde, bem pelo fim de meu relato. Eu tive a impressão, não sei se eu estou certa, se eu tiver também, se alguém já tiver lido, por favor, não me avisem, eu quero continuar na dúvida. Acho que isso vai ser importante lá no fim, vai ser mais desenvolvido. Enfim, marquei isso aqui, tá na página 218, caso alguém esteja na dúvida. E aí a gente vê, né, o Adrian aqui com todo o seu caráter antissocial, que ficou feliz de ter escapado à recepção para ir passear com os Serenos aí ao ar livre. Aí eu grifei uma coisa aqui, agora bati o olho. Naturalmente, não se pode de modo algum separar a sensualidade e o amor. Eu discordo. O que vocês pensam disso? Enfim, questionamento aleatório, porque estava grifado aqui. Na página 224 também me chamou a atenção essa discussão dos elementos subjetivo e objetivo da arte. Achei muito legal mesmo. E aí foi curioso, porque quando ele estava falando aqui, o Adrian, né, na arte, pelo menos, entrelaçam-se os elementos subjetivo e o objetivo, página 224, eu logo puxei Beethoven aqui, e aí, em seguida, os Serenos falam, pensas em Beethoven? E na página seguinte, um pouco mais pra frente no diálogo, ele fala, né, queres saber onde mais me aproximei da composição rigorosa? E aí responde dizendo que foi, nas 5 notas que formavam a homenagem à Esmeralda. Aliás, reta era a Esmeralda, né? Alguém sabe latim e sabe como pronuncia? Se sim, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. E ele já fala aqui, né, que é como uma palavra-chave. E no fim do capítulo e no início do capítulo 23, a gente tem o Adrian, então, se mudando para Munique. E, novamente, uma longa descrição dos personagens que passaram a fazer, de certa forma, parte do círculo de Adrian. Então, não vou falar muito disso, porque acredito que não vai agregar muito aqui. Da página 234 aqui, eu coloquei um haha em muniquense da Gema. Isso é tipo o carioca da Gema, será? Eu adorei a expressão. E nessas andanças do Adrian, ele conhece o sítio que seria escolhido por ele para ser o cenário da sua vida particular, Pfeiffer, que já aparece no início. O Serenos fala que no fim de sua vida o Adrian morava numa propriedade que muito lembrava a casa dos pais dele, né? A grande tilha, a árvore, enfim, a conformação geral do local, e era este o lugar aqui mesmo. Enfim, não tenho tanta coisa a comentar ao longo deste capítulo, mas no fim a gente tem umas coisas interessantes, né? Aqui na página 247, mais especificamente aqui no trecho. Ando em busca de alguma coisa, escrevia-me ele. No meu íntimo, dirijo perguntas ao mundo que me cerca e, escutando, aguardo que se me indique um sítio que me permita enterrar-me longe de todos e, sem que ninguém me perturbe, dialogar com minha vida e meu destino. Palavras esquisitas, ominosas.
Não deve uma sensação de frio acometer-me no estômago. Não tem de me tremer a mão que escreve quando penso no gênero de diálogo, na espécie de encontro e convênio para os quais ele, consciente ou inconscientemente, procurava o palco? Isso aqui é um exemplo daquelas coisas que já prenunciam o que vai acontecer um pouco mais pra frente, mas sem entregar de cara. Foi outro trecho que eu marquei pra voltar, e aí eu acho que fez muito mais sentido depois que a gente leu o capítulo 25. No capítulo 24, Serenus vai junto à sua esposa, nas férias de 1912, visitar o Adrian e o Schildknapp. Na Itália, ele fala que era o segundo verão que os dois passavam ali. Aí nos apresenta aos donos da casa, faz novamente algumas descrições deles. Aí o Serenus aqui também se revela estar de novo emocionado pela retomada da convivência com o Adrian. E a essa altura, o Adrian já compunha músicas de extrema qualidade, né? O Serenus fala aqui na página 256 que a música que meu amigo tecia a essa altura era extremamente digna de admiração do ponto de vista artístico. E aí chegamos ao capítulo 25, no qual o Serenus já avisa que nós vamos ouvir a voz do próprio Adrian. E eu queria já destacar um trechinho da primeira página desse capítulo aqui, porque eu acho que vai ser importante para voltar nesse ponto depois. O Serenus pergunta: um diálogo? Foi realmente um diálogo? Eu deveria estar louco para crer nisso. E, por essa razão, não posso tampouco acreditar que Adrian, no fundo de sua alma, tenha considerado real o que via e ouvia. Vou deixar quieto aqui e a gente conversa um pouco mais pra frente. E aí ele fala que não consegue estabelecer com certeza absoluta quando este documento foi escrito. Mas ele fala que não foi nem durante nem após a visita dele, né, do Serenus e da esposa a essa propriedade na Itália. E aí eu já fiquei pensando, será que aqui a gente já tem um reflexo então? Porque ele fala, né, que o Adrian estava compondo coisas de extrema qualidade. Então achei isso interessante. Mas enfim, a gente tem aqui então finalmente, não diria nem o firmamento, porque a gente entende aqui que o pacto já havia sido firmado quando o Adrian dorme com a Esmeralda, a partir do momento no qual ela o acautela em relação ao próprio corpo e ele resolve prosseguir mesmo assim. Então é mais uma corroboração mesmo, e eu acho que um melhor entendimento das partes, né, o que vai caber a cada parte no pacto. E já na página 261, no início do relato do Adrian, ele fala: calando, anoto tudo neste papel pautado, enquanto meu cupincha in eremo, com o qual costumo rir, labuta muito longe de mim. Então a gente já tem aqui o Schildknapp, ou seja, é bem depois de Esmeralda, como umas páginas depois, o próprio diabo confirma. Então, vou começar a pontuar aqui algumas coisas que eu achei interessantes na conversa. Quando ele percebe que o diabo fala alemão. E aí ele até fala: entendo bem o alemão. É até meu idioma preferido. Às vezes, não entendo nenhum outro. Acho que isso aqui tem um pouco de relação ao inferno que a Alemanha estava vivendo e propagando pelo mundo também, né? Sob a forma de Hitler. E aí, na página seguinte, na página 263, a gente tem um pouco do questionamento do Adrian, né? Será que aquilo é verdade mesmo? Pois tenho a forte suspeita de que na realidade não estais. E ele continua falando: é muito mais provável que isso seja o começo de uma doença. Ademais, quase todas as palavras que pronuncias revelam vossa inexistência. Somente dizeis coisas que estão dentro de mim e provêm de mim, mas nada que seja vosso. Não deverias insistir em fingir que não esperaste minha visita há muito tempo. E eu acho que volta naquilo que o Serenus colocou no fim do capítulo 23, se eu não me engano, né? Que é o Adrian querendo fugir, escapar de todo mundo para conseguir, num lugar quieto, ter uma conversa sobre o destino dele. Eu acredito que era esta conversa aqui que ele estava procurando. E agora há pouco eu comentei que era mais uma corroboração do pacto, porque já havia sido estabelecido quando o Adrian dorme com a Esmeralda, né? E na página 268 a gente tem o seguinte: o alemão é talentoso, mas lerdo, suficientemente talentoso para se irritar com sua lerdice e para superá-la a todo transe pela iluminação. Tu, meu caro, sabias muito bem o que te faltava e agiste inteiramente à maneira alemã quando empreendeste tua viagem e apanhaste, salva vênia, o mal francês. E não sei se vocês sabem, mas a sífilis ficou conhecida no século XVI, por causa da epidemia de sífilis que teve na França, como o mal francês. E logo em seguida o diabo fala que já estamos calados há 5 anos e 1 dia, ou seja, era este tempo todo que se passou
desde a Esmeralda. E aí começa a tratar do pacto e diz que vem de tempo, digamos, 24 anos. E o Adrian responde, então quereis me vender tempo? E o diabo, tempo? Unicamente algum tempo? Não, meu caro, o que importa é a espécie de tempo que se fornece. Um tempo grandioso. E fica entendido aqui ainda nesse diálogo que a sífilis serve então como uma porta de entrada pelo diabo, que é feita através da infecção, aparentemente, né? Ele até descreve aqui uns processos, né? Para ser breve, a metaespiroquetose é o processo meningeal e podes acreditar que precisamente os pequerruchos têm verdadeira paixão pelas partes superiores. Eu até dei uma pesquisada para ver se eu achava alguma coisa sobre esse termo aqui, metaespiroquetose, mas só achei resultados envolvendo o Dr. Fausto, mas achei sobre espiroquetose, que é um processo que decorre a partir de infecções bacterianas, que é o caso da sífilis. E na mesma página, na 272, ele se declara amigo e protetor de Esmeralda. E na página seguinte, na página 273, o diabo fala: aquele filósofo no De Anima, que é o Aristóteles, né? As ações dos fatores ativos exercem-se sobre os anteriormente predispostos à passividade. E aí o Adrian já vem, né? Caluniador, não tenho nenhum negócio contigo, não te convidei. E o diabo, ora, que lindos ares de inocência. Será que o muito viajado cliente de meus pequerruchos não recebeu nenhuma advertência? E aqui ele faz alusão à Esmeralda. A Esmeralda alertando o Adrian. E aqui acho que cabe um ponto que eu até devia ter comentado antes, mas é que tá anotado aqui agora para eu lembrar de falar sobre isso. Que é a sífilis foi, por muito tempo, tomada como uma doença associada à genialidade. Muitos dos gênios ao longo da história tiveram sífilis, e isso não faz muito tempo assim, tá? Século XVIII, até início mesmo do século XX, ainda carregava um pouco dessa ideia. Por exemplo, a gente tinha o Nietzsche, que passou por um período libertino ali e contraiu sífilis, e eu não sei se eu mencionei isso no vídeo passado, que o Thomas Mann se inspirou fortemente em alguns aspectos do Nietzsche para compor a sua obra, e sendo um deles o próprio Adrian. Então tem isso, dessa relação da sífilis com a genialidade, e eu acho que pode ser isso que levou o Adrian a, mesmo sendo acautelado pela Esmeralda, a seguir com a sua determinação ali de dormir com ela e, quem sabe, contrair a doença. E aí que o Adrian percebe aqui, né, que é que fizeste de meus 2 médicos? E aí a gente tem a confirmação de que o diabo eliminou os médicos, ou seja, não podia permitir o Adrian se curar. E aí ele fala aqui que eles tinham até uma participação, né, os médicos aqui, na página 273, logo depois que eles, mediante o tratamento específico, circunscreveram devidamente a primeira infiltração cutânea generalizada e assim deram um vigoroso impulso para cima à metástase, estava concluída sua participação do negócio. E a partir disso, eles tinham que afastar os médicos, e foi isso que foi feito. Queria comentar também 2 trechos da página 275 e da 276. Na página 275, a gente tem o seguinte: o burguês será o último a encontrar a resposta certa, pois durante muito tempo nem sequer estranhará tal comportamento, já que os artistas de qualquer jeito têm um parafuso frouxo. E aí na página 276 ele fala: o artista é irmão do criminoso e do demente. E isso era uma ideia que até o Thomas Mann tinha, e acho que eu até comentei no vídeo passado, que é uma problemática muito comum à obra dele, porque ele sentia essa inclinação artística dele como uma espécie de cruz. Falo bastante sobre isso na resenha que tem aqui sobre os Buddenbuch. Não sei se vocês já leram ainda, mas se leram, recomendo que vejam, porque tá na parte com spoilers do vídeo. E na página 279, eu acho que ele pega num ponto muito chave do Adrian, porque o que o Adrian estava sentindo é essa coisa da ausência da criatividade, e é o que ele toca aqui na página 279. E o perigo da ausência de criatividade? Qual é a tua opinião a respeito dele? Periclita ela ainda ou já se tornou um fato consumado? E o Adrian confirma ao dizer, né, que nunca duvidei de que sabeis me comunicar o que já sei. E ao longo desse diálogo, o diabo vai assumindo diversas formas diferentes, até que chega a assumir a forma de quem? Do Schleppfuss. E já a partir dessa metamorfose mesmo, o Adrian, ainda conversando com o diabo, pergunta: será que terei de fechar o negócio sem conhecer o preço tintim por tintim? Informai-me. E aí o diabo descreve os
os termos mais especificamente. Fala para ele que o inferno não poderá oferecer nenhuma novidade essencial, que o Adrian terá ali somente as coisas às quais já está acostumado e das quais até ufanas. Lembrei um pouco da Divina Comédia aqui, com ele descrevendo o inferno, e até mesmo da própria característica do diabo, né, que emana muito frio, porque na Divina Comédia o âmago do inferno não é muito quente, mas sim muito frio. E na página 277, chegando ao fim do diálogo, o diabo fala que realmente o pacto já havia sido firmado, porque ele diz, queria ler alguns trechinhos. Desde cedo pusemos os olhos em ti, na tua ágil e arrogante cabeça. Ora, não sabíamos nós que és demasiado sagaz, frio e casto para o elementar? E não sabíamos também que esse fato te irritava e que tua púdica sutileza te entediava miseravelmente? Por isso, arranjamos de propósito que te atirasses aos nossos braços, quer dizer, aos de minha pequena, a Esmeralda, e lá apanhasses a coisa, a iluminação, o afrodisíaco do cérebro. Em suma, entre nós dois não há necessidade de nenhuma encruzilhada nos bosques do Spessart, nem tampouco de pentagramas. Temos um pacto e concluímos um negócio. Sigilaste-os com teu sangue, comprometeste-te conosco, foi-te administrado o nosso batismo. Esta minha visita tem por objetivo unicamente a ratificação. Recebeste de nós tempo, plenos 24 anos. Passados eles, decorridos eles, temos de te levar. Em compensação, vamos te servir e te obedecer em tudo nesse interim, e o inferno te beneficiará, contanto que abjures de tudo quanto vive, de todas as hostes celestes e de todos os seres humanos. E o Adrian fica meio assim, né? Porque isso era novo para ele. Pergunta o que isso significa de fato, e aí vem o real preço em vida a ser pago pelo Adrian, que é a ausência do amor. O Adrian não poderá amar. O amor te fica proibido, porque esquenta. Tua vida deve ser frígida e, portanto, não tens o direito de amar pessoa alguma. A natureza das coisas requer o esfriamento total de tua existência e de tua relação para com os homens. Ou melhor, já inere a tua índole. A gente tem os serenos batendo nessa tecla direto, que o Adrian é bastante frio, muito reservado. Absolutamente não te impomos qualquer coisa inédita. Os pequerruchos não te convertem em nenhum ente novo, estranho. Apenas reforçam e exageram engenhosamente tudo o que és. Então é como se o Adrian realmente já tivesse uma predisposição a isso. Não se encontra, por acaso, a frigidez já pré-estabelecida em ti. E aí o Adrian diz, evidentemente é uma antecipação do inferno o que me preparais já em terra. Aí o diabo fala mais um pouco, mas o Adrian perde a consciência e chega o Schildknapp. E o Adrian pensa que na raiva dele enxotou o patife da sala, trocou de roupa porque ele estava todo agasalhado, né? Antes do Schildknapp regressar. E aí o que eu tinha falado que eu queria comentar aqui é que, será que isso tudo realmente aconteceu? Será que esse pacto foi firmado? Será que o Adrian realmente viu o diabo ali? Ou será que não era algo da cabeça dele? Eu fiquei pensando bastante nessa possibilidade, porque, já no início, né, tem os serenos falando, não creio que isso seja verdade, nem mesmo que o próprio Adrian, o Adrian mesmo questionando várias vezes ao longo do diálogo. Às vezes eu me pergunto se não era, sei lá, uma conversa do Adrian com o próprio Adrian, sabe? Ele já se encontrava com essa falta de criatividade, estancou no sentido criativo, e aí, não sei, eu fiquei pensando que talvez tivesse tido um esforço tão grande a fim de transpor esse obstáculo que foi o levando à loucura. Não sei se faz sentido, tá? Qualquer coisa vocês comentem aí, por favor. Mas eu fiquei um pouco com essa impressão. Até anotei umas coisas aqui em relação a isso pra ver, né, conforme a história for decorrendo, pra ver se essa hipótese faz algum sentido ou não. Deixem as impressões de vocês aí. Mas enfim, eram esses os comentários que eu tinha a fazer. Gostei muito deste capítulo aqui. É até um capítulo que eu quero reler, então pode ser que quando a gente converse da próxima vez, então daqui a 2 semanas, pode ser até que eu retome algumas coisas aqui, porque eu grifei alguns pontos específicos, eu queria pesquisar mais, ler de novo, enfim, acho que eu ainda tenho mais coisa para extrair deste capítulo, mas não deu tempo, porque, bom, eu tenho que postar o vídeo no sábado.
Mas, nossa, eu adorei a meta dessas 2 últimas semanas. Não esqueçam de deixar as contribuições de vocês aqui nos comentários. Me digam também se vocês querem que o vídeo seja mais detalhado, que nem o outro, né? Apesar de que, nossa senhora, acho que esse ficou longo igual, né? Não sei se adiantou muita coisa, não sei se eu consegui me fazer mais breve, apesar de que eu pulei bastante coisa aqui das minhas anotações. Mas, enfim, vão comentando aí, vamos discutir nos comentários. Eu gostei bastante dos comentários do vídeo anterior, enriqueceram bastante. Tenho até que olhar mais alguns que eu não tive tempo de olhar nos últimos dias, mas vou já fazer isso. E foi isso da minha parte, então. Vamos continuar a discussão agora nos comentários. E a nossa próxima discussão tá agendada pro dia 17 de abril, né? Então, daqui a 2 semanas a gente se vê de novo, mas eu tô pensando em talvez vir aqui dia 10. Vamos ver, não sei se vai ser preciso, eu vou dar uma olhada aqui no andamento também. Não sei nem se eu devia estar falando aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir, mas é que eu vou tirar umas férias agora, então acho que talvez fique mais tranquilo para aparecer aqui na semana que vem também, e aí a gente fica com mais um vídeo, mas fica aí o aviso para vocês não levarem um susto se o vídeo aparecer do nada aí. Bom, então continuamos nos comentários, um grande beijo e até a próxima discussão.